Estamos aos domingos estudando as doutrinas básicas da fé cristã. Então são 10 doutrinas, nós já vimos cada uma delas de forma teórica, como é apresentada na Bíblia, e de forma prática. Então nós chegamos aqui à 19ª lição, porque cada doutrina nós demos a teoria e a prática, como ela é apresentada na Bíblia e como ela deve ser colocada em prática. Chegamos então à 10ª doutrina e à 19ª mensagem. E a doutrina de hoje é a doutrina sobre as últimas coisas. A Bíblia, meus irmãos, é um livro especial que o nosso Deus decidiu usar para nos revelar a grandeza do seu plano salvífico, o qual está em andamento e apontando para a sua finalização. A revelação de Deus sobre a concretização do seu plano é justamente a doutrina das últimas coisas. Os fatos que apontam para o fim são cronológicos e sucessivos. Sendo assim, veremos esta noite como o plano do fim se inicia e como se concretizará. Então, resumidamente, o que nós iremos observar é o início desse plano e o findar dele nesta noite. Nosso texto base em Mateus, capítulo 24. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, vamos ler agora só o verso 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe perguntaram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque só Tu és digno de toda honra e glória. Recebe nossa adoração, recebe assim as nossas ofertas que hoje aqui foram entregues diante do Teu altar e consequentemente também Te ofertamos a nossa própria vida. Que o Senhor receba tudo isso com aroma suave, que cada adorador possa nesta noite ser abençoado pelo Senhor e sair daqui edificado com a Tua palavra, pronto para Te seguir e obedecer esta santa palavra. Vem ser, Senhor, conosco esta noite, fala conosco, nos dá a direção, nos dá compreensão clara das Escrituras, para que estejamos então preparados para a vinda do fim, e assim estejamos prontos para partir e estar com Cristo, como diz a Escritura, que é incomparavelmente melhor. Por esses motivos, ó Pai, é que nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Neste capítulo, aqui de Mateus, capítulo 24, Cristo é questionado por seus discípulos sobre 3 importantes aspectos da consumação do seu plano. A resposta que Jesus dá sobre essa dúvida, ou essas dúvidas, apontam então para o processo que findará o seu plano. Então encontramos os discípulos em uma caminhada, e durante essa caminhada eles se deparam com a construção do templo. A construção do templo demorou muitos anos, e então Jesus, observando aquilo, e os discípulos juntamente, Jesus diz a eles, no verso 1 do capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Há uma profecia, Jesus aqui está dando um sermão profético, primeiramente por conta do templo. Eles tinham o templo como um local de extrema adoração,
o templo se tornara talvez mais importante até mesmo do que Deus. Estou usando aqui uma ilustração, né, uma ideia. Mas o templo tinha uma importância muito grande para os judeus. E até hoje eles aguardam ainda a reconstrução do templo. Porque no ano 70 depois de Cristo, o templo foi completamente destruído. Mas segundo os historiadores, o templo, a construção desse templo era coisa magnífica, muito lindo. Eram pedras enormes, banhadas a ouro, e houve então essa destruição, quando foi queimado o templo para derreter e retirar essa parte de ouro. Então foi algo muito triste. O que Jesus está dizendo é que aquele templo que eles estavam observando, ele seria destruído, mas há um templo que permanece, e esse templo somos nós, o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então Jesus ele passa a ensinar os seus discípulos sobre esta vivência que nós temos com o ser de Deus, a habitação de Deus em nós. Consequentemente, chegando ao verso 3, há então um questionamento do discípulo: Senhor, já que esse templo vai ser destruído, quando é que vai vir o Senhor e quando é que essas coisas vão acontecer? Eles fazem 3 perguntas aqui. Quando sucederão estas coisas? Que coisas eles se referem? A destruição do templo e o início do fim. Que sinais há da tua vinda e da consumação dos séculos? Há alguns domingos, alguns meses atrás, eu preguei aqui uma série de mensagens sobre a volta de Cristo. Foi logo quando a gente saiu da pandemia e voltamos a cultuar o Senhor presencialmente. E eu apresentei para vocês que a volta de Cristo, ela se dará em 2 fases. A primeira nas nuvens, onde ele arrebatará a sua igreja, e a segunda fase, quando ele virá na terra, realmente julgar o mundo. E aí aprisionará Satanás e instituirá o milênio. Então esse período é a segunda vinda concretamente. A primeira será apenas nas nuvens, certo? Então nesse capítulo Jesus é questionado e a resposta dele nos ensina sobre esse processo do fim. Vejamos então qual é esse processo. Primeiro, a primeira parte, Jesus passa a responder aos discípulos sobre esse questionamento, ainda nesse capítulo. A partir do verso 32, ele fala sobre o fim, o tempo do fim. Na verdade, os judeus, eles tinham um pensamento que o fim seria imediato. Jesus subiria aos céus e já voltaria com o reino já pronto, onde ele iria expulsar Roma e instituir o seu reino aqui na terra. Mas Jesus vinha falando para eles que o reino dele é nos céus e não aqui na terra, mas eles não compreenderam. A compreensão deles era que o reino seria na terra e seria imediato. Por isso a preocupação sobre o tempo. E o tempo sempre foi uma preocupação do ser humano. Você pode observar que na juventude nós queremos acelerar o tempo, queremos que o tempo passe rápido. Quem aqui na juventude com seus 15, 16 anos não pediu a Deus para chegar nos 18 logo? Tem muitos aqui que fizeram esse pedido? Muito bem, eu também fiz. Só que quando chega nos 18 parece que começa a descer uma ladeira, né? O tempo vai correndo, e é justamente na meia idade, né, na idade adulta, a gente quer justamente agora multiplicar o tempo. O tempo não é suficiente. São apenas 8 horas para trabalhar. Se eu tivesse mais tempo, eu ia ganhar mais dinheiro, ia fazer mais coisas, e a gente sempre quer ter mais tempo. Quando chegamos na velhice, ele quer parar o tempo. Como eu queria voltar aquele tempo atrás. Ele queria parar o tempo, se possível até voltar atrás. Então o tempo sempre foi, e sempre foi esse dilema com o homem. O homem sempre procurou dominar o tempo, e na verdade ele não tem esse poder. Mas o tempo está sobre o domínio de Deus, e na sua perfeição ele determina o tempo para cada propósito no seu plano. O homem, por sua vez, precisa descansar em Deus, e não ser escravo do tempo. Então cuidemos
para que não escravizemos-nos ao tempo, correndo contra o tempo ou a favor do tempo. Devemos deixar que cada coisa tenha o seu tempo determinado, como a Bíblia nos ensina. Mas abra aí, continua em Mateus 24, agora no verso 32. Diz assim, verso 32 de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus ele responde a primeira pergunta sobre o tempo. Quando será? Jesus então na sua resposta diz que o tempo é determinado por Deus. Nem os anjos, nem ele próprio sabia. Lembro que essa resposta de Jesus criou uma grande polêmica quando estudava no seminário. Era feita uma pergunta aos seminaristas que estavam se formando. A pergunta era a seguinte: Jesus é Deus? O seminarista respondia: sim, Jesus é Deus. Sendo Deus, Jesus sabe de todas as coisas? Ele tem a onisciência? Respondia: sim, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então como é que ele diz que não sabe quando é a sua vinda? Eu lembro então de uma moça muito nervosa. O exame doutrinário no seminário são 4 horas, 4 professores fazendo perguntas sobre a Bíblia para você. Imagina só, 4 horas, 4 professores perguntando, instigando. E essa moça muito nervosa disse: não, nessa hora aí Jesus mentiu. Mas minha filha, Jesus não pode mentir, a Bíblia diz. É verdade. Então o que foi? Não, acho que ele se enganou. E quanto mais apertava, mais ela falava coisas que não devia, erradas. Na verdade, Jesus decidiu, foi uma escolha dele, decidiu não saber o dia. Ele tem esse direito de decidir? Eu decido não saber, por exemplo, qual dia, por exemplo, minha esposa está grávida. Não está, graças a Deus, mas se estivesse, né? Digamos aqui, ele escolheu não saber. Então é assim que respondemos a este questionamento. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo onisciente. Mas um detalhe interessante e importante nesse contexto é este: que Jesus, nesta passagem, ele nos ensina que não devemos estar preocupados com o tempo, quando virá o fim. Não deve ser essa a nossa preocupação. Não, pastor, e qual seria a nossa preocupação? Devemos nos preocupar como estaremos quando o fim chegar. A nossa preocupação deve ser: eu estou preparado para o fim? Tem muita gente que diz: que Jesus volte logo.
Será que você está preparado para que Jesus volte logo? Os discípulos queriam que ele voltasse logo, mas há um projeto, há um plano maior. E qual é esse plano? Que a sua palavra alcance toda a humanidade. Que não existe uma pessoa neste mundo que não tenha ouvido falar sobre Jesus. Então é necessário que nós falemos da palavra. Os discípulos precisavam ir por todo o mundo pregando o evangelho. Graças a Deus que esse evangelho que saiu lá de Israel já chegou aqui no Brasil. Mas ainda há algumas localidades que esse evangelho precisa alcançar. Por incrível que pareça, eu estava em Fortaleza, evangelizando em um bairro de periferia, entrei numa favela, numa viela, num bequinho muito estreito. Encontrei 3 moças sentadas, cada uma com um filho no braço, com mais ou menos aí 16 para 17 anos. Eu me ajoelhei aí próximo a elas e comecei a falar de Jesus Cristo e perguntei se elas sabiam que Jesus é Deus. Ela disse: Jesus é Deus? Não sabia não. Mas como é que pode? Com toda a informação, com internet, com televisão, morando em uma capital, alguém não saber que Jesus é Deus. Às vezes na nossa mentalidade, todo mundo já sabe, Jesus pode voltar logo. É muita gente nesse mundo, irmãos, que estão despercebidos. E é o nosso papel ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazendo isso, o fim se aproxima. Então, estar preparado para o fim é uma preparação que cabe também a nós. Se queremos que o fim se aproxime, nós precisamos trabalhar em favor do fim. Trabalhar para que o fim se concretize, aconteça. E para isso, eu devo pregar o evangelho. Lá em Lucas capítulo 12, verso 20, diz o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Essa parábola conta de um agricultor que plantou e colheu muitos frutos, tantos frutos que não cabiam nos seus celeiros, e ele decidiu destruir os celeiros, construir outros maiores, colher todas as sementes, todos os frutos, e dizer para si mesmo, para sua alma: regala-te, alegra-te, porque tem muito em depósito. E a resposta de Deus para esta pessoa foi isso: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quando a gente fala sobre a vinda do fim, o tempo do fim, devemos entender que há uma preparação. Primeiro, com a pregação do evangelho. Segundo, uma preparação espiritual nossa para o encontro com o Senhor. Como está a nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa vida de santidade? Então, há muitos aspectos da vida cristã que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Precisamos estar em plena comunhão com o Senhor, porque, como diz a Escritura, Ele virá a qualquer momento. A vinda do fim está próximo. Se Jesus disse isso aos seus discípulos 2000 anos atrás, ela está muito mais próxima de nós agora. Então precisamos estar preparados. Não sabemos o dia, se Cristo vem nos buscar ou se nós nos encontraremos com Ele. Então tem essa possibilidade que nós podemos morrer, e quantas pessoas morreram durante essa pandemia e hoje estão com o Senhor, nos aguardando. Olha que maravilha. Então vale a pena esperar o Senhor, vale a pena estar preparado para o encontro com Deus. Se você não tem se preparado, meu amado, tenha cuidado, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Por isso que é importante estar preparado hoje, todos os dias, estar pronto, para que quando Cristo vier, sejamos levados juntamente com Ele. O fim não é imediato, mas a nossa preparação para o fim, essa sim deve ser. Sabemos que o fim não é agora, pode até ser, mas
Provavelmente não seja, porque há alguns fatos que ainda precisam ser concretizados, mas devemos entender que a nossa preparação, essa sim, deve ser imediata. Eu preciso estar preparado agora. Se Cristo viesse agora, eu tenho que ter segurança que eu partirei e estaria juntamente com Ele nas nuvens do céu, rumo às bodas do Cordeiro. Então essa é a preparação que precisamos ter. A segunda pergunta que é feita aqui no texto é sobre os sinais do fim. Então Jesus responde sobre estes sinais. No versículo 5 ao verso 12 de Mateus 24. É interessante sobre a preparação, antes de entrarmos aqui no texto, sobre a preparação da vinda. No capítulo 25, Jesus começa o capítulo contando uma parábola, e essa parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens. Então ela conta essa história de um noivo que viria buscar a sua noiva em uma hora que ela não esperava. Então ela precisava estar preparada com o candeeiro, com óleo. Então o óleo aqui nessa história simboliza o Espírito Santo, a unção, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então quando ele viesse, ele iria levar quem estivesse preparado com o seu candeeiro cheio. Mas aquele que não se preparou, que estava vazio, esse ficou para trás. Então é o contexto aqui da parábola que aponta para essa preparação que precisamos ter. Mas vamos então observar os sinais do fim. Nosso Deus determinou que só Ele sabe o exato momento do fim, mas por ser tão generoso, Ele nos concede alguns sinais que serviriam de alerta para a nossa preparação. Observemos que os sinais, primeiramente, são os sinais de domínio do Satanás. O diabo, ele projeta um período que ele vai reinar aqui na terra. Então há alguns sinais que apontam para esse período. Versículos 5 a 7 do capítulo 24. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Então aqui no texto encontramos alguns sinais que são satânicos, que apontam para a vinda de Cristo. Esses sinais, na verdade, é a apresentação do falso profeta. O falso profeta é o enganador de almas. É alguém que virá a este mundo e enganará muitos, levando a adorar o anticristo. O anticristo será um ser de adoração, um ser que todos se curvarão diante dele. Então este ser será adorado. Lá em Marcos, capítulo 13, verso 22, convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, nessa palavra, o texto aqui em Marcos é um texto paralelo ao de Mateus, e que é paralelo ao de Lucas. Então em três evangelhos são essas mesmas afirmações de Jesus. Aqui então em Marcos encontramos
essa projeção sobre o inimigo, sobre a adoração, sobre o levantamento de falsos profetas, pessoas que operarão milagres. Quem estiver aqui na terra verá coisas sobrenaturais acontecendo, mas vindo da parte de quem? Do inimigo, de Satanás. Serão então sinais demoníacos. O segundo sinal é sobre o falso pacificador, é justamente o anticristo. Quando o texto diz sobre guerras e rumores de guerra, devemos entender, irmãos, que estamos vivendo esse período. Estão se construindo guerras não só de armas, mas guerras militantes com bandeiras, defesas de ideologias. Estamos vivendo estas guerras, e essas guerras são levantadas com um propósito. Sabe qual é o propósito disso? Que se levante um salvador, vou colocar entre aspas aqui, um falso salvador, porque o anticristo ele virá com esse propósito. Quando todos estiverem desesperados, as guerras estourando em todo lugar, as brigas constantes, os países, nação contra nação, reino contra reino, se levantará um homem que trará paz mundial. Isso já é um projeto do anticristo, isso já está em andamento. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, a ONU é uma instituição que tem como prioridade a unificação dos países. E a ONU será, então, um instrumento usado pelo anticristo. Segundo pesquisa, até 2030, existem alguns projetos de realização de unificação dos países. Como, por exemplo, sobre a questão financeira. Tem uma moeda única rodando em todos os continentes, né? Todos os países. Tem uma moeda e que provavelmente será uma moeda virtual. O dinheiro de cédula que nós temos em mãos, já está difícil da gente guardar ou encontrar no nosso bolso, vai ficar mais ainda difícil, né? Porque ela vai desaparecer. Todas as transações serão feitas por meio de Pix. Nós já temos aí esse instrumento sendo usado, que a priori é algo muito bom. Você vai no comércio, recebe Pix, recebe. Você vai ali, joga o número, pronto, paguei. Paga a conta, paga tudo, não precisa mais pegar fila. A proposta vem de forma boa. A gente usa, tem sido muito bom. Mas o findar dela é a dominação do anticristo. E não tem como a gente lutar contra isso. Entenda, não tem como lutar contra isso. Quando eu percebi assim, durante agora 7 de setembro, né, aquelas passeatas, carreatas, o povinho da rua, é claro que a gente tem que lutar por algumas coisas do nosso país e tudo, mas devemos entender, irmãos, que o mundo está afunilando para a vinda de Cristo, e tudo isso tem que acontecer. A igreja não tem que se levantar contra isso, não é levantar bandeira de partido, porque tem que acontecer. O papel da igreja qual é? Orar. Ore, Senhor, que o teu plano se concretize. Sabe por quê, irmãos? A igreja será poupada da tribulação. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então não tenha medo. Nós vamos até conhecer o anticristo, eu digo para vocês. Nós vamos ver quem é. Mas antes dele dominar, a gente já partiu. Já estaremos com Cristo. Mas esse domínio, ele precisa acontecer. Então é natural, isso vai acontecer porque é o plano, é o projeto, tanto do inimigo, quanto o projeto de Deus. Encontramos isso lá em Daniel 9, 27. A vinda do anticristo. Há também o falso domínio. A pregação, o ensino que o anticristo vai lançar, e que já está em andamento, é uma proposta de igualar
trazer todo mundo para o mesmo balaio, unificação. E a unificação, ela se dá em 3 âmbitos: a unificação religiosa, a unificação política e a unificação financeira. Não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais. Há poucos dias atrás teve aí uma reunião com muitos líderes religiosos, e aqui do Brasil estava o presidente das igrejas, a Assembleia de Deus Madureira. Vocês viram isso nas redes sociais? Dei uma pesquisadazinha. Estava lá ele junto com o Papa, junto com vários líderes religiosos, projetando o mundo daqui a 10 anos, se preparando para o que virá. Isso, irmãos, é plano do anticristo, mas não foge também do plano maior, que é o de Deus. Ele está preparando o plano dele para reinar durante os 7 anos, e o plano se concretizando para a vinda do Senhor e nós sermos arrebatados. Há outros sinais que nós precisamos também observar, que esses sinais não são de domínio de Satanás, mas sinais da destruição da criação de Deus. Do verso 7 a 12, na parte B do versículo, diz assim: haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição religiosa. Se a gente não aceitar essa unificação, seremos perseguidos. Chegará o dia, irmãos, que a gente não poderá mais cultuar a Deus no templo. Teremos que voltar a cultuar o Senhor de casa em casa. Preparem-se. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É interessante essa questão do amor se esfriar, vocês vão já observar. Mas essa destruição da criação, nós podemos ver em 3 abalos. Primeiro são os abalos celestes. Os astros e as estrelas, o sol e a lua darão sinais. Leia Lucas 21, vamos abrir lá por favor, Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, Lucas 21, 25 e 26, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sinais que a gente precisa estar observando aí nos céus. Há também os abalos terrestres, terremotos, tsunamis. Na parte B do versículo 21, ou do versículo 25 aqui do capítulo 21. Verso 25, parte B do versículo. Capítulo 21, versículo 25, parte B. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então aí os terremotos que acontecerão causará também abalo nos mares. Então haverá terremotos, por conta dos terremotos, grandes tsunamis surgirá. Então o pessoal do litoral aí, tenham um cuidado, né? Quem tiver casa lá na beira da praia, se puder começar a vender, faça. E aí vá para mais longe um pouquinho, estabeleça outro meio de vida, porque é isso que vai acontecer no final. Abalos humanos, perseguição e morte. Verso 7
a 17 do capítulo 21. 7 a 17. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? Que sinais haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, o sou eu. E também chegou a hora, eles dirão: não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerra, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim ainda não será logo. Então não devemos se assustar com essas coisas que estão acontecendo agora no mundo, mas estar preparado para o que virá depois disso. Então lhe disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, olha aí, fome em vários lugares. Meu irmão, nunca teve tão difícil, né? Alimentar uma família. Os preços, como estão as coisas, a dificuldade que está para que a gente possa aí sustentar o nosso lar, a nossa família. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entrando nas sinagogas, olha aí, nas igrejas, e levando aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregue por vossos pais, irmãos, perante amigos, e matarão uns dentre vós. De todos serei odiado por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e a vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então entendemos, irmãos, que nos últimos dias, o texto lá de Mateus, ele fala sobre o amor esfriar. Quando o amor esfria, há perseguição até mesmo dentro de casa. Pai contra filho, filho contra pai. Estamos nos dias atuais vendo grandes destruições dentro dos lares. Talvez ainda não com o propósito, como o texto revela, que é o propósito de perseguição religiosa, perseguição por causa do nome de Cristo. Mas há uma perseguição porque o inimigo está tirando do mundo justamente o amor, para que cada dia nós fiquemos mais insensíveis quanto ao mal deste mundo. Irmãos, hoje, quando a gente, não sei, na minha infância, 40 anos atrás, te ouvia falar de alguém que morreu, rapaz, morreu, foi de quê? Um acidente? Eita, não, levou um tiro, foi uma facada, e ficava assim abismado. Hoje a gente vê quantos tiros foi, só falta botar o dedo na ferida. É a pessoa sofrendo um acidente, o camarada com o celular gravando assim, mostrando: olha aí pessoal, acabou de cair aqui, olha aí, ó, tá vendo o osso, tá saindo aqui na canela dele. É a falta de amor das pessoas. As pessoas estão cada vez mais insensíveis umas para com as outras. Ao invés de socorrer alguém que está acidentado, as pessoas vão lá filmar, para jogar no YouTube, para ver se ganha like, para ganhar ibope, para ganhar seguidor. Falta de amor, nada mais é. Então o inimigo já está trabalhando para que isso aconteça em todo o mundo, para que então, quando chegar o fim, ele possa reinar como ele está preparando o seu reino. E finalizando, irmãos, a terceira pergunta, que é sobre a consumação. Como acontecerá? Já vimos que o tempo não tem como determinar, mas Deus, sendo bondoso, ele manda sinais. Sinais que nós vimos do domínio de Satanás,
que é o levantamento do falso profeta, o levantamento do anticristo, o levantamento do projeto do anticristo. E nós vimos os sinais da destruição da criação, que são os abalos celestiais, com os astros, estrelas caindo do céu, terremotos aqui na terra, tsunamis, abalos humanos, que são as perseguições e mortes, o amor de quase todos esfriando. E então chegamos ao findar, quando Deus fala sobre a consumação. Como é que isso vai acontecer? Então nós temos, através da Bíblia, uma revelação de forma progressiva de cada fato. Então, como é que se inicia o fim? O fim se iniciará da seguinte forma: inicia-se com o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa que Jesus faz à sua igreja, aqueles que estão preparados para a vinda do Senhor. Lembra? Nós precisamos nos preparar. Como nos preparamos, pastor? Isso nós vamos ver no próximo domingo. Mas é necessário uma preparação para a vinda de Cristo. O arrebatamento, então, é o início do processo do fim. Quando formos arrebatados, haverá 2 acontecimentos conosco, com a igreja lá no céu. O primeiro acontecimento chama-se Tribunal de Cristo. E o que é isso? O Tribunal de Cristo é justamente quando Cristo, diante da sua igreja, ele irá julgar cada um conforme a obra que ele realizou. Devemos entender que o nosso serviço prestado ao Senhor, irmãos, ele será recompensado. Deus promete nos coroar, ele vai nos galardoar, receberemos galardões. Então esses prêmios que virão da parte de Deus, 2 Coríntios 5:10, fala então sobre esse momento. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o tribunal de Cristo, ele será retributivo, será um momento que nós seremos premiados. Ninguém será lá condenado, não haverá condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso. Então aquele que está em Cristo Jesus, ele foi purificado, Cristo pagou o preço. Então quem está em Cristo está livre de todo o pecado, porque ele passou a ser uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sendo assim, quando nos encontrarmos com o Senhor, ele vai avaliar o nosso serviço, o que nós fizemos por ele aqui na terra, o bem ou o mal que nós fizemos. E esse julgamento, ele vai nos premiar, vai nos dar coroas, galardões. Como será isso? Não sabemos. A Bíblia dá uma ideia, usando a ideologia, o pensamento, de como era a premiação dos atletas em Roma. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele traz essa ideia de que a coroa que era entregue aos atletas que competiam no Coliseu Romano era uma coroa de louro, uma coroa perecível. E aí a Bíblia diz que Deus está preparando para nós
uma coroa imarcessível, quer dizer que não murcha, que não se acaba, uma coroa perfeita. A coroa que eles recebiam era uma premiação que dava a eles o direito de entrar no palácio para receber o prêmio. Assim também nós, ao adentrarmos a morada de Deus, seremos então premiados para ter o direito de morar naquele lugar. Então esse prêmio será uma coroa de glória. Além desse momento que será o tribunal, haverá também as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9. Diz assim a palavra: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Lembrando, eu falei isso aqui no culto passado, sobre a questão do casamento de Cristo e a igreja. Então a igreja é a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Cristo pagou um preço, pagou o dote por nós, pela igreja, e o dote foi a sua própria vida, derramamento do seu sangue, dando a garantia. Ele deixou aqui um penhor, garantindo que ele voltaria para nos buscar. Então o dote nada mais é do que um penhor. Ele penhorou algo, ele deixou algo aqui, dando segurança que ele voltaria. E o que foi que ele deixou para garantir a sua volta? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em nós é o selo, a garantia de que ele voltará para nos buscar. Então quem está selado, quem tem o Espírito Santo, esse tal é do Pai, e ele virá buscar. Quando ele vir buscar, então haverá uma grande festa no céu, chamada as bodas do Cordeiro. E essas bodas é uma festa de casamento de Cristo e a igreja. É a união perfeita nossa com o Senhor. Porque nós hoje temos uma união com Cristo, através do Espírito Santo dele que habita em nós. Mas entendemos que essa união ela se concretizará realmente quando nós estivermos lá no céu, quando teremos o nosso corpo transformado, seremos então glorificados, assim como Cristo seremos nós também, assim como Cristo é ressuscitado, né? Depois da ressurreição, Jesus tinha um corpo diferente. Lembra que ele atravessou parede, ele foi de um lugar para outro, de imediato, estava andando com os discípulos, de repente apareceu em outra cidade. Então, assim nós seremos também, teremos poderes. Então é uma garantia que ele nos dá. Durante esse momento, onde Deus vai julgar cada crente, premiar cada crente, e depois fazer uma festa de casamento, durante esse período, terá uma duração de 7 anos, e nesse tempo, nós estaremos no céu, e aqui na terra, quem é que vai estar? Os infiéis, os que não aceitaram a palavra, os que decidiram não viver na presença do Senhor, e estarão aqui na terra. O anticristo reinará durante 7 anos, durante 3 anos e meio, será tempo de bonança, ele trará paz à terra, dará alimentação a todos, mas depois de 3 anos e meio, ele vai começar a cortar. Tudo o que você quiser, ele vai te dar, mas você precisa colocar a marca da besta, no pulso ou na testa. Não sabemos o que é, já houve várias conjecturas. É um chip, é o cartão da Visa, já fizeram até numerologia com o nome Visa, é 666, tem várias teorias, né? Então, o pessoal, a mente é muito fértil para criar essas teorias. Não sabemos o que é, só o anticristo é quem vai determinar o que é e como vai ser, e certamente será algo que todo mundo vai querer.
Estamos em um teste. O mundo está passando por um teste. Sabe qual foi o teste? A vacina do coronavírus. É um teste. Todo mundo tem que vacinar. Bora, menino, criança, velho, todo mundo, vacinar todo mundo. E aí agora estão começando a cobrar. Só entra em determinados lugares se mostrar o cartão da vacina. Tem que ter as 2 doses. Se tomou só uma, não valeu. Isso é teste, irmãos. Estão testando o rebanho. Se o rebanho realmente vai seguir a doutrinação. E o rebanho, na sua maioria, está seguindo a doutrinação. Mas a marca da besta será só quando ele instituir o seu reino. E quando ele fizer isso, onde é que estará a igreja? Lá no céu. Não se preocupe. Não é a vacina do coronavírus. Então aquela campanha que alguns pastores fizeram, não tome a vacina, meu irmão, olha, isso aí já é o sinal da besta. Botaram um pessoal na internet colando garfo, colando moeda no braço, tá vendo? Ó? Fica magnetizado o braço, isso aí já é para passar o chip e tal. Irmãos, é muita é muita criatividade do pessoal. Mas não é ainda a vacina, mas é um teste. É um treinamento, porque vai ser algo muito parecido. Eles vão lançar alguma coisa que meio que vai obrigar todo mundo a fazer. Quem não fizer vai ficar retido com algumas dificuldades. Não compra, não consegue vender nada, porque não tem a marca da besta. Então é necessário que essa marca seja colocada. No versículo 21, lá de Mateus 24, diz: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não houve, nem tem havido, nem haverá jamais. Então a tribulação, ela é um fato, ela acontecerá. E ela acontecerá porque é uma profecia de Deus. Deus já previu isso, está dentro do plano de Deus. Lá em Daniel, capítulo 9, 24 a 27, nós vemos a profecia de Daniel falando sobre as semanas. E aí lá você vai ver a numerologia, a contagem, não sei quantas semanas, tantas semanas. Na metade da semana ele vai quebrar o acordo. Então as semanas ali simbolizam anos. Uma semana tem quantos dias? 7. Então serão 7 anos. Metade de uma semana, 3 anos e meio. Então a profecia é justamente falando sobre a tribulação, o período dela, que terá uma duração de 3 anos e meio. Ao término da tribulação, então virá o grande trono branco. Lá em Mateus 24, do 29 ao 31. Abra lá, por favor. Mateus 24, 29 a 31, logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo em seguida, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu. Esse momento aqui será então o julgamento do mundo, onde ele separará os cabritos das ovelhas. Durante a tribulação ainda haverá conversões, aqueles que não receberem a marca da besta. Então, se você que está ouvindo essa mensagem, se você não for arrebatado, saiba que você ainda tem uma chance. Não receba a marca da besta, permaneça firme ao Senhor, lute. Se você não tiver como comprar, cave lá uma terra e plante, produza o seu próprio alimento, faça alguma coisa para sobreviver durante esses 7 anos, porque no final Jesus voltará e te levará para junto de si. Mas os demais
serão julgados. E esse julgamento será então punitivo, não será galardoador. Aos que foram fiéis até o fim, não recebendo a marca da besta, Deus os introduzirá no milênio. Eles iniciarão o reino de Deus aqui na terra durante 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, do 2 ao 6, abra lá por favor, nós encontramos então essa apresentação do Senhor sobre os 1000 anos. Diz assim, Apocalipse 20, 2 a 6, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentava-se aquele aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho. Aqui até o versículo, até aqui, tá bom. Então encontramos aqui a apresentação do milênio, um período em que Deus reinará aqui na terra. E quem reinará com Cristo aqui na terra durante o milênio? Lembra que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que nós reinaremos juntamente com Cristo. Então o poder da igreja, que era de Israel, foi dado à igreja para que a igreja reinasse sobre o povo do milênio. A tribulação, irmãos, nada mais é do que uma segunda oportunidade que Deus está dando para o povo de Israel. E os demais que quiserem entrar por meio de Israel. Então o milênio, Israel estará aqui no mundo, juntamente com os demais que não receberam a marca da besta, e nós, a igreja, juntamente com Cristo, estaremos reinando aqui na terra. A palavra de Deus diz que a nova Jerusalém descerá do céu, como a noiva ataviada para o seu noivo. E essa cidade santa será o lugar da nossa morada. E dela nós viremos aqui na terra para reinar. Não sabemos se ela vai ficar flutuando, se ela vai ficar no chão. São detalhes que a gente vai saber quando chegar lá. Mas o que é importante saber é que nós habitaremos nesse lugar e reinaremos aqui na terra. E o juízo final, Apocalipse 21, versículo 1 a 8, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Quer dizer que o milênio já acabou, a terra foi destruída. João está vendo um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará do rosto toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ele ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde, cabe no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então aqui ele concretiza o seu plano após o milênio com a eternidade, onde nós habitaremos eternamente com Deus em um novo céu e uma nova terra. Pastor, onde vai ser isso? Ele tem um outro a atmosfera, um outro planeta. Onde é isso? Tem muita gente aí pesquisando os astros, planetas, para encontrar onde é o céu. Devemos primeiro encontrar Deus em nossa vida, em nosso coração, para que nós sejamos levados até o céu. Não precisa a gente estar com luneta procurando o céu, porque o céu está próximo de nós, está na sua boca, está no seu coração. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está abrindo a porta do céu, está recebendo de Deus o convite, está recebendo um carimbo, uma garantia de que você vai habitar com Ele. Mas para isso, eu preciso deixar as práticas mundanas, eu preciso deixar de me contaminar com o pecado. A impureza não deve mais fazer parte da minha vida, a incredulidade também não, a mentira também não, muito menos o assassinato. Eu não devo ser idólatra, nem muito menos feiticeiro. Eu devo viver em obediência à palavra de Deus, e assim habitarei para sempre com o Senhor. Para sempre dura muito tempo, irmãos. Então o tempo que nós temos aqui na terra é bem pequeno. Te prepara, Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados. Concluindo então, após essa revelação perfeita que Jesus faz aos seus discípulos, a nossa única esperança é nos preparar e aguardar a sua vinda. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora.